Olá, tudo bem? Seguimos aqui a nossa saga de comentários ao CPC de 2015 e neste vídeo nós vamos tratar sobre o artigo 23. Ele é, obviamente, uma decorrência lógica aí das previsões dos artigos que o antecedem, o artigo 21 e o 22, mas ele vai estabelecer uma regra específica de jurisdição exclusiva brasileira. Então perceba, nos vídeos passados nós tratamos dos artigos 21 e 22 e eu falei para vocês a respeito daquelas hipóteses em que se admite jurisdição concorrente, ou seja, aquelas hipóteses em que se admite que a ação seja proposta perante a autoridade judiciária brasileira, mas também perante a autoridade judiciária estrangeira. Agora, essas hipóteses do artigo 23, elas são específicas de ações que só podem ser propostas perante a autoridade judiciária brasileira. Quer dizer, só se vai admitir aqui no Brasil uma decisão de uma autoridade judiciária do Brasil a respeito desses assuntos previstos aí no artigo 23 do CPC. Isso significa dizer que qualquer decisão estrangeira que eventualmente possa ser apresentada com relação a um desses temas aqui não vai produzir efeitos no território nacional, não vai ser homologada pelo STJ por meio lá daquele procedimento de homologação de sentença estrangeira, justamente porque há esse impedimento previsto no artigo 23. E isso se dá porque o legislador entendeu que essas temáticas aqui desse artigo, elas são tão mais importantes que demandam a proteção da soberania nacional, no sentido de que, então, não se poderia admitir decisão de uma autoridade judiciária estrangeira sobre esses temas que são tão caros ao Estado brasileiro. Certo? Então, diante disso, nós temos que compreender exatamente o caput do artigo 23. Ele disciplina o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. E aqui está a grande diferença deste artigo com relação aos artigos 22 e 21, justamente porque aqui ele faz a exclusão de qualquer outra autoridade judiciária. Ele exclui qualquer outra jurisdição que não seja a brasileira. Ao passo que os demais artigos eles têm uma redação diferente, eles vão tratar a respeito da competência, da jurisdição brasileira, mas eles não fazem essa exclusão de outra autoridade que é feita aqui no artigo 23. Então vamos conhecer cada uma dessas hipóteses. São três, estão lá nos 3 artigos do artigo 23. Primeira hipótese, vai dizer que compete à autoridade judiciária brasileira, com a exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então veja, qualquer ação que tenha relação, que tenha lá na sua causa de pedir, no seu pedido, discussão a respeito de um imóvel situado no Brasil, deve ser proposta sempre perante uma autoridade judiciária brasileira. Eu não posso discutir isso internacionalmente, fora da nossa jurisdição. E isso vale tanto para as chamadas ações reais imobiliárias, quer dizer, as ações em que se discute um direito real sobre o imóvel, mas também com relação às ações pessoais em que se vai discutir alguma obrigação aí que decorre de um imóvel localizado no Brasil. Então, nessas hipóteses, seja a ação de natureza real, seja a ação de natureza pessoal, desde que ela tenha relação com um imóvel situado no Brasil, ela precisa ser proposta perante uma autoridade judiciária brasileira, sob pena de uma decisão estrangeira não produzir efeitos aqui. O inciso 2, então, estabelece como jurisdição exclusiva brasileira naquelas ações em que se discute matéria de sucessão hereditária, para proceder, a competência então é da jurisdição brasileira, para proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira,
ou tenha domicílio fora do território nacional. Então aqui está estabelecendo aquelas hipóteses em que se vai discutir sucessão, né, em razão da morte, aí partilha de bens situados no Brasil. E nesses termos aqui compreende tanto a sucessão legítima quanto a sucessão testamentária, porque ele fala especificamente ali em proceder à confirmação de testamento particular e também ao inventário e à partilha de bens que estejam situados no Brasil. E perceba que aqui ele não se trata de tão somente bens imóveis. Quaisquer bens que estejam no Brasil, somente vai ser possível fazer a partilha desses bens em matéria de sucessão hereditária se a ação for proposta perante a autoridade judiciária brasileira. Ok? Não é possível então se admitir sobre bens situados no Brasil uma decisão de partilha que venha de uma autoridade judiciária estrangeira. Isso tem a ver com a soberania nacional, muito embora não se relacione tão somente a bens imóveis, mas também a bens móveis, justamente porque a partir da sucessão o Estado brasileiro faz a arrecadação de tributo, né? Então se quer garantir essencialmente a arrecadação desses tributos também por meio dessa regra prevista aqui no inciso 2 do artigo 23. E para finalizar, o inciso 3 disciplina que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. A mesma regra que se aplica ao inciso 2, né, porque aqui ele está tratando também de partilha de bens, só que aqui ele trata de partilha de bens em ações de família. Sejam eles bens móveis ou imóveis, se eles estiverem situados no Brasil, somente se admite decisão de autoridade judiciária brasileira. Mesmo que as pessoas envolvidas aqui, né, sejam de nacionalidade estrangeira ou estejam domiciliadas fora do Brasil. Essa mesma regra vale no inciso 2, quando ele diz, né, mesmo que o autor da herança, quer dizer, a pessoa que morreu, seja de nacionalidade estrangeira ou quando da sua morte tivesse lá domicílio fora do Brasil. Mesmo assim, a ação de partilha desses bens tramitaria aqui no Brasil. Da mesma forma, quando se tem partilha em ações de família. Estando os bens aqui, só se admite decisão da autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Ok? Então, esse artigo trata essencialmente da jurisdição exclusiva brasileira. E era isso que eu tinha para tratar com vocês a respeito desse assunto. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, deixa aqui o seu like, espalha ele por aí e convida mais gente para curtir o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!